muito bem-vinda a mais um episódio aqui do podcast. E que feliz que eu estou por estar aqui contigo mais um dia, mais um tema, mais um episódio que promete ser super especial e, acima de tudo, promete ser um episódio que te vai ajudar na tua jornada de emagrecimento para que sim, tu consigas emagrecer comendo de tudo e, acima de tudo, sem voltar a engordar. Ok? Espero que esteja tudo bem contigo aí desse lado. Já sabes que para mim é sempre uma grande honra, uma grande alegria estar aqui contigo e passar-te as minhas lições, as minhas histórias, o meu conhecimento, as minhas estratégias, experiências, etc. que eu faço aqui neste mundo. E, acima de tudo, aquilo que eu mais desejo para ti é que tu te consigas identificar com alguma coisa que eu te passo aqui hoje e, acima de tudo, que tu comeces já hoje a dar o primeiro passo em direção ao peso que tu mais desejas, que na verdade não é o peso que tu desejas, mas sim o que esse peso representa na tua vida. Todo o bem-estar, toda a alegria, toda a autoestima, toda a confiança, toda a saúde, toda a energia que esse peso representa para ti e para a tua vida, ok? Por isso lembra-te que investires em ti, no teu bem-estar, no teu peso, na tua saúde, vai muito além do teu peso. Vai sim representar aqui uma melhoria significativa na tua vida, na forma como te sentes, na forma como te relacionas contigo, com os outros, com o mundo. E eu desejo mesmo isto para ti, porque todas nós merecemos viver uma vida plena, uma vida leve, uma vida feliz, alegre, em que tu possas ser tu, em que tu possas viver a vida como tu desejas, sem complexos, sem vergonhas, sem medos, sem nada daquilo que te possa impedir de viveres a vida ao mais alto nível e com a maior alegria e plenitude que tu desejas. Ok? Então vá, sem mais demoras, vamos ao tema de hoje. E já sabes, se me estás a ver no YouTube, aproveita para subscrever o canal, ativa o sininho para não perderes nenhum episódio novo assim que sair. E se me estás só a ouvir, vem comigo nos próximos minutos, segue aqui o podcast, podes deixar aqui também estrelinhas, avaliares aqui o podcast e podes sempre partilhar com alguém que esteja mesmo a precisar de ouvir este episódio, apesar de que eu ainda nem disse qual é o tema de hoje, ok? Então vá, depois no final, se gostaste deste episódio, partilha com alguém que esteja mesmo a precisar de ouvir estas estratégias, estas dicas e, acima de tudo, alguém que esteja a precisar de dar o primeiro passo ou de dar mais um passo na direção dos seus sonhos e de uma vida mais leve, mais feliz e mais saudável. Ok? Boa! Não esquecer de não dizer tantos oks. Mariana sendo Mariana e Mariana querendo sempre melhorar. E acho que nós todos viemos a este mundo para melhorar a cada dia. E fazendo assim um update, hoje não chove. Pois é, vamos ver, acho que amanhã já vem a chuva em força e por isso é que até decidi gravar hoje, para ver se não tenho aqui depois a música de fundo, a chuva de fundo, para nos atrapalhar e para me assustar e para tudo aquilo que tu possas imaginar. Já sabes, este podcast é sem filtros, é sem edição, é exatamente aquilo que eu sou, do meu coração para o teu, ok? Por isso, olha, desculpa-me se repetir muitas vezes a palavra ok, ou se sair assim uma frase um bocadinho sem nexo, ou com um tempo verbal não tão bem dito, mas está tudo certo, o que importa é o conteúdo, o que importa é a mensagem e, acima de tudo, aquilo que eu mais desejo é poder tocar no teu coração e que tu consigas realmente levar estas dicas para a tua vida e que consigas começar a agir já hoje, porque tu já sabes, conhecimento sem ação vale zero, ok? Então aquilo que eu mais quero é realmente abrir a tua consciência, mas depois fazer-te agir. Boa? Boa! Então já sabes, de vez em quando eu vou olhando aqui para as minhas notas, se me estás a ver, se não me estás a ouvir, se me estás só a ouvir
Não vês, como é óbvio, mas se me estás a ver, se de vez em quando eu olhar aqui para as minhas notas só para garantir que não me esqueço de nada, já sabes para onde é que eu estou a olhar. Apesar de que eu também gosto muito de olhar à minha volta, apesar de que eu quero falar para ti, eu quero olhar-te nos olhos e quero realmente passar-te esta mensagem e ajudar-te verdadeiramente. Então, sem mais demoras, vamos ao episódio de hoje, certo? Certo. O tema de hoje é um tema muito especial, como todos, ok? O tema de hoje é passar fome só te vai fazer engordar. O quê, Mariana? Tu enlouqueceste, só pode. Como é que passar fome me vai fazer engordar? Calma, eu estou aqui para te explicar tudo e hoje tu vais perceber como passar fome não vai resolver a tua questão, não te vai fazer emagrecer, ou melhor, até te pode fazer emagrecer sim, mas vai-te voltar a fazer engordar. E tu não queres isso para ti, tu não queres isso para a tua vida. Então alguém tem que te dizer as coisas como elas são, ok? E explicar-te porquê que eu defendo que não é passar fome que tu vais ser bem-sucedida no teu emagrecimento. Para além de que não vais ter nenhum prazer a passar fome, ok? Mas calma, que eu estou aqui contigo. Eu vou explicar-te tudo e mostrar-te porquê que passar fome não é a solução para emagreceres. Boa? Boa. Então tu agora podes estar a pensar assim, então afinal eu não tenho que passar fome para emagrecer? Não. Mas afinal eu não tenho que passar fome e se passar fome eu vou engordar? Sim. E eu já vou explicar-te porquê. E não é só engordar que passar fome te vai provocar. Passar fome, para além de te fazer voltar a engordar, vai ser muito, muito, muito negativo para a tua saúde. Não sei se já viste o meu último episódio, que é o perigo de fazer dieta. Se não viste, vai lá ver. Mas muito sucintamente, explicando assim muito brevemente, que não é o tema deste episódio, ok? Mas muito brevemente, para além de passares fome, fazer-te voltar a engordar, passar fome também te faz perder massa muscular, ok? Se tu passas fome, o teu músculo começa a ter que ser destruído para te dar energia, ok? Porque se nós destruirmos músculo, nós vamos conseguir obter energia daí. Então tu começas a perder massa muscular, tu tornas cada vez o teu metabolismo mais lento. Porquê? Porque tu passas tanta fome, estás em tanta restrição, que o teu metabolismo, o teu corpo torna-se cada vez mais poupado, mais caracol, ok? Ou seja, parece que qualquer coisa que tu comes engordas logo. Para além de déficits nutricionais muito grandes que acontecem quando fazemos grandes restrições e o perigo que isso tem para a tua saúde, ok? A nível da saúde mental, o impacto negativo que passar fome também tem, a nível de irritabilidade, de mudanças de humor assim repentinas, sentiste até mais depressiva, mais ansiosa. É verdade, a forma como tu te alimentas também influencia a forma como tu te sentes. Já para não falar em termos de concentração, de produtividade, quem passa fome garanto que não tem a mesma produtividade, o mesmo foco, a mesma disciplina, a mesma concentração do que alguém que se alimenta bem, ok? Então, para além de tudo isto que eu te disse, que é mau para ti, para a tua saúde, para o teu bem-estar, se tu continuares a insistir a passar fome para emagrecer, tu vais acabar sempre por andar neste efeito ioiô, que é emagreces, ou chega a um ponto que já nem consegues emagrecer, mas pronto, pensando que emagreces, tu voltas sempre a engordar. E porquê? Porque ninguém aguenta estar muito tempo a passar fome. Ninguém consegue passar fome durante muito tempo. E se ninguém aguenta isso muito tempo, o que é que acontece? A pessoa volta aos velhos hábitos, aos velhos padrões. E isso faz o quê? Com que tu recuperes todo o teu peso
E muitas vezes, mais ainda, disse que não havia barulho de fundo, mas agora o sino está a tocar. Não sei se vocês conseguiram ouvir, mas se ouviram, já sabem, foi aqui o sino da igreja, aqui perto de casa, que está a tocar, porque são precisamente 3 da tarde, ok? Só para saberes que eu estou a gravar isto num dia que não chove e às 3 da tarde. Boa! Então, voltando aqui ao foco do nosso tema, para além de tudo o negativo que tem, não é? Passares fome, todo o impacto negativo que tem sobre ti, sobre a tua saúde, sobre o teu bem-estar, passar fome faz-te voltar a engordar. Ou seja, cada vez que tu passas fome, só vai fazer com que tu voltes a engordar, com que tu voltes a recuperar, com que tu voltes ao peso que tinhas ou até mais ainda, porque tu não aguentas essa restrição muito tempo e o teu corpo aos poucos começa-te a dar fome gigante, apetites incontroláveis, vontade de devorar este mundo e o outro, porque ele sabe que tu não estás em equilíbrio, ele sabe que tu estás a cortar muito, a restringir-te muito e então ele está desesperado para que tu lhe des sim comida, para que tu lhe des sim energia, bons nutrientes, para que ele esteja bem, nutrido, em harmonia, em equilíbrio, que é tudo aquilo que o teu corpo não vai estar se estiveres a passar fome. Ok? Então agora já conseguiste perceber, para além do impacto negativo que passar fome tem, porque é que tu voltas a engordar? Porque realmente ninguém aguenta, ninguém quer, ninguém se sujeita a estar nesse sofrimento, nessa angústia durante muito tempo, não é? Eu não consigo imaginar a minha vida a passar fome e já bem basta pessoas que na verdade neste mundo passam mesmo fome, porque não têm condições, porque não têm acesso àquilo que nós temos. Mas nós aqui não estamos a falar, e com o maior respeito, sobre esse tipo de situação. Estamos a falar de pessoas que se submetem a passar fome, porque acreditam e acham que só assim é que vão conseguir emagrecer. Só que isso só traz cada vez mais revolta, frustração, porque ok, até podes emagrecer, mas depois volta sempre tudo ao mesmo e tu começas a pensar, ok, tipo, isto não é para mim, porque eu não quero passar fome, se eu não quero passar fome e passar fome é a única forma que eu tenho de emagrecer, então isto não é para mim. E a verdade é, não tem que ser nada assim, tu não tens que passar fome para emagrecer. Tu tens que te alimentar sim, de uma forma que te promova a tua saúde, a tua saciedade e acima de tudo que te dê prazer. Tu não vieste a este mundo para passar fome, para te submeteres a esse sacrifício. Ok, Mariana, já percebi que passar fome não é a solução, porque se eu continuar neste registro, para além de pôr toda aqui o meu metabolismo, a minha saúde em risco e em perigo, eu vou voltar a engordar. Eu já percebi isso, mas então como é que eu faço? Porque se eu não posso passar fome para emagrecer, é porque eu tenho que fazer alguma coisa de diferente para emagrecer. Claro que sim. E por isso é que eu hoje te vou dar 5 passos para tu emagreceres, sim, mas sem passar fome. Como assim, Mariana? Mas nós não temos que comer menos? Nós não temos que reduzir aquilo que comemos? Sim, tu tens que estar em déficit calórico, ou seja, tu tens que consumir menos do que o teu corpo gasta, sim, para conseguires emagrecer, mas tu também tens que utilizar um método que tu consigas cumprir a longo prazo, ou seja, tu precisas de déficit calórico e de adesão a longo prazo, ou seja, de cumprir aquela rotina, aquele estilo de vida, aquela alimentação que tu lhe quiseres chamar, para o resto da tua vida, porque sem isto tu nunca vais conseguir emagrecer e manter o peso perdido. Então, como é que eu consigo este déficit calórico sem passar fome e sem querer deixar esta rotina? Focando aqui em 5 passos. E o primeiro passo é talvez o mais importante, o que para mim, eu adoro falar sobre isto, como é óbvio, mas que para mim realmente faz toda a diferença e eu desejo para ti, para todas as pessoas que vivam isto, que é sermos capazes de ouvir e de conhecer o nosso corpo. As pessoas não ouvem o seu corpo.
As pessoas não se conhecem, as pessoas não sabem, as pessoas não ligam ao que o corpo diz. E o nosso corpo está constantemente a dar-nos feedback, está-nos constantemente a dar sinais, não é? Por exemplo, se eu chego ao fim do dia e a minha urina está muito escura, o meu corpo está-me a dizer: bebe mais água. Se eu passo o dia sempre a abrir a boca super cansada, provavelmente eu preciso de melhorar o meu descanso, seja a qualidade, seja a quantidade. Entendes como o nosso corpo está-nos sempre a dar feedback? Só que quantas vezes é que nós não ignoramos? Quantas vezes nós não vemos que a urina está super amarelada e continuamos sem querer beber água? Continuamos sem dar essa prioridade? Quantas vezes não andam cheios de sono, a morrer por todo o lado? Ah, mas hoje não dá. Ah, mas hoje não pode ser. Ah, mas primeiro está o trabalho. Ah, mas primeiro está isto. Ah, mas primeiro está aquilo. Entendes como pode acontecer tu nem perceberes esses sinais ou pode acontecer tu ignorares esses sinais? E voltando aqui ao emagrecimento, ouvir e conhecer o teu corpo é tu voltares a perceber o que é ter fome. O que é que eu sinto quando tenho fome? O que é que eu sinto quando estou saciada? O que é que eu sinto quando estou satisfeita? Como é que é desfrutar de uma refeição calmamente, mastigando devagar, ouvindo o corpo? O que é isto? Porque muitas vezes as pessoas não sabem. Muitas vezes, desde crianças, os miúdos não tinham fome e eram obrigados a comer. E atenção, há fases nas crianças que é chamada a ausência de apetite, que é a anorexia, não é a anorexia nervosa, estamos a falar de anorexia, ou seja, a ausência de apetite, e como é óbvio, há formas de lidar com essas fases e está tudo bem, ok? Mas muitas vezes, desde cedo, nós vamos aprendendo que o mais importante é cumprir a regra. É comer agora porque é o que está definido e, como é óbvio, não é? Mesmo na escola, à hora do almoço, o recreio, a ver o lanche, está tudo feito para que a criança tenha qualidade de vida, um estilo de vida saudável, como é óbvio, ok? Mas a verdade é que muitas vezes, e com o crescimento e com o chegar à idade adulta, nós ignoramos esses sinais. Sempre ouvimos dizer que temos que comer de 2 em 2 horas, de 3 em 3, então eu vou fazer isso porque foi o que eu sempre ouvi. Mas, afinal, o que é que o meu corpo quer? O que é que o meu corpo precisa? O que é que o meu corpo me está a querer dizer? Porque é verdade, há regras, há coisas que normalmente são o que funcionam melhor, mas ainda assim nós temos que adaptar essas regras ao nosso contexto, à nossa vida, ao nosso corpo. Nós somos todos diferentes, todos. E como eu te costumo dizer aqui, já disse muitas vezes aqui no podcast, eu tenho muitas clientes que fazem 3 refeições por dia, outras que fazem 4, outras que fazem 5, outras que fazem 2 e está tudo bem. E todas elas se sentem bem e todas elas conseguem atingir os seus resultados e todas elas estão em harmonia e em equilíbrio, ok? Isto para perceberes que tu não tens que fazer a alimentação igual à da vizinha, a não ser que tu tenhas a mesma vida que a vizinha e que te sintas bem com a rotina da vizinha e que a tua vizinha tenha as mesmas necessidades que tu, etc, etc. Ok? Então isto para te mostrar também que tu importas. Tu és um ser único, és um ser especial, és um ser com as tuas características, com os teus gostos, com os teus valores, com as tuas rotinas, com o teu dia a dia, com as pessoas que estão à tua volta. A tua rotina, não há mais ninguém no mundo que tenha exatamente a mesma rotina do que tu. Não há. Não existe. Então, nós temos que parar e perceber que
mais do que as regras impostas, eu tenho que conhecer e ouvir o meu corpo. E, acima de tudo, respeitá-lo. Reconhecer o que é que ele me está a querer dizer. O que é que eu preciso de fazer. Porque muitas vezes nós ignoramos. Há muitas pessoas que não conseguem tomar logo o pequeno almoço. Que só se conseguem tomar passado 1 hora, 2, de terem acordado. E está tudo bem. Mariana, mas em pequeno sempre me obrigaram. Sim, porque provavelmente ias para a escola e depois já só ias conseguir comer a meio da manhã e... Ok, mas agora que és adulta e que podes escolher, não tem mal nenhum. Tu percebes que funciona melhor para ti comer um bocadinho mais tarde. Ou até nem fazer essa refeição, que normalmente as pessoas beneficiam normalmente de fazer o pequeno almoço. Aliás, eu já tive clientes minhas que quiseram experimentar o jejum, não tomar pequeno almoço, e ao fim de algum tempo perceberam que não, que preferem, porque gostam, porque lhes dá prazer, porque se sentem mais equilibradas, porque têm mais energia. E atenção, há pessoas que não tomam e também está tudo bem e que se sentem super bem. O importante é como é que tu te sentes. O que é que o teu corpo te está a querer dizer? Não ignores o que ele sente. Porque se tu começares a ouvir o teu corpo, muito mais facilmente tu vais comer quando tens fome. Mas não é quando tens muita fome, é quando tens a fome certa. Tal como também vais conseguir parar de comer quando estás saciada. Então, e satisfeita, Mariana? Satisfeita é quando eu estou satisfeita com aquilo que eu comi, ou seja, estou agradada, estou feliz, comi uma coisa que eu gosto, tive prazer nesta refeição. Isso também é importante. Não é só a ausência de fome, mas também estar feliz por aquilo que eu acabei de comer. Ok? E claro, comer devagar, calmamente, sentada, sem pressas. Claro que às vezes há dias que não é possível e está tudo bem. Mas também há muitos dias e muitas refeições em que é possível e é uma escolha nossa. Ok? Ok, Mariana, mas como é que isso vai fazer com que eu emagreça sem passar fome? Vai, porque se tu ao ouvires o teu corpo, primeiro porque ao comeres mais devagar, tu vais precisar de comer menos até te sentires saciada. Depois tu vais comer só quando tens fome, não vais precisar de andar sempre a petiscar isto e aquilo, mas também, claro, é preciso comer a coisa certa, na dose certa e na combinação certa, e tu vais conseguir parar de comer quando estás saciada. E tu sabendo qual é a tua quantidade, comendo aquela quantidade e sentindo-te bem, tu vais conseguir parar naturalmente. Tu não vais parar e continuar a pensar, estou cheia de fome, mas pronto, é a quantidade que tem que ser. Não, isso não é suposto. É suposto tu comeres a quantidade que tu precisas para estares bem, para estares em equilíbrio, para atingires o peso que tu desejas, mas que também te faz sentir saciada. Mas que tu sentes que, esta realmente é mesmo a minha dose. Nem fico com fome, nem fico infartada, depois nem me apetece trabalhar, só me apetece dormir, parece que estou aqui toda inchada e que nem me consigo mexer. Entendes? Entendes como se tu ouvires o teu corpo, tu não exageras, porque eu sei que sempre que tu exageras, se tu parares e pensares, o teu corpo deu-te sempre sinais, ou porque começaste a sentir cheia, mal disposta, enjoada, mas muitas vezes não ouvimos, não ligamos. É uma coisa que tens uma ferida na mão e não ligas, não queres saber. E ela até pode curar sozinha, mas também pode virar ali um problema maior e que precises mesmo de ajuda. Entendes? Então tu conheceres-te melhor e ouvires o teu corpo vai-te permitir emagrecer sim, mas sem passares fome. Agora imagina que tu comes a quantidade que é suposta, mas em 2 minutos. Tu vais continuar o resto do tempo, não é? Imagina um almoço, nós precisamos de 10, 15, 20 minutos no máximo para perceber se estamos saciadas ou não. Se tu comes tudo o que é suposto em 2 minutos, os outros 10, 15 minutos, 18, não importa, tu vais continuar cheia de fome. E provavelmente não vais
ficar com fome, vais continuar a comer. Ok? Então é importante que tu percebas que sim, eu quero que tu emagreças, mas sim, eu não quero que tu emagreças a passar fome, eu quero que tu emagreças da forma certa, tendo prazer, tendo saúde, tendo saciedade. Boa? Ouvindo o teu corpo e, acima de tudo, respeitando-te. Isto é uma dança entre ti e tudo aquilo que está dentro de ti. E tu precisas de saber isto. Porque o nosso corpo é muito sábio. É muito sábio. Ele diz-nos muita coisa. Quando é que precisamos de comer? Quando é que precisamos de parar de comer? O que é que nos cai bem? O que é que não nos cai tão bem? E se tu estiveres atenta, ele dá-te muitas respostas. E vai ajudar a tornar esta jornada cada vez mais simples, mais leve, com menos sacrifício. Isto é muito importante. Tu precisas de saber isto. E acima de tudo precisas de trazer isto para a tua vida. Aí, Mariana, mas eu já nem sei o que é ter fome, para mim eu estou sempre com fome, ou para mim eu nem tenho fome nenhuma, só como por obrigação. Calma, por isso é que precisas de ajuda. Precisas que alguém te explique o que é suposto sentir, o que é que não é suposto, o que é que funciona melhor contigo. Precisas de entrar em ação, de experimentar, de vivenciar. E é muito comum, inicialmente, as pessoas já nem saberem o que é fome, o que não é. Mas a vida, o dia, dá-nos pistas. E está tudo ok se não funcionar à primeira. Ok, Mariana, afinal preciso de fazer mais um lanche. Olha, afinal não preciso de fazer mais um lanche. Ok, mas tu só vais acertar com a tua melhor rotina se tu tiveres uma rotina. Entendes? E se tu conheceres o teu corpo e, acima de tudo, ouvires o teu corpo. E este era o primeiro passo. Segundo passo, para emagreceres sem passar fome. Não te esqueceres dos alimentos ricos em fibra. Ninguém vai comer menos só porque sim. Como eu costumo dizer, se tu comes uma pratada de comida é porque tu precisas dessa quantidade para te sentir saciada. Para comeres menos comida, tu vais ter que acrescentar outros alimentos que te promovam a saciedade, ou seja, que te façam sentir saciada na mesma, mas com menos calorias, porque é isso que acaba por importar. Claro que os nutrientes também, mas as calorias. E como? É muito diferente eu comer uma pratada de lasanha ou eu comer um pratinho com metade do prato com lasanha e metade do prato com salada e no final até comer uma porção de fruta. É totalmente diferente. E porquê? Porque eu estou a incluir alimentos como a fruta, os hortícolas, que são ricos em fibra. E o que é isto de ser rico em fibra? São alimentos que promovem a saciedade. Tu consegues estar mais tempo sem fome. Para além de também ser bom para o teu intestino, para o teu bem-estar, para a tua saúde no geral. Ok? Alguma vez viste aqueles produtos que davam ou ainda dão, nem sei, na televisão, de toma isto meia hora antes do almoço, porque isto cai no teu estômago, forma ali uma gelatina, ocupa ali espaço, são fibras, não é mais do que fibras que dão essa saciedade. A questão é que se tu começas a dar isso ao teu corpo, quando deixas de dar isso, ele está sempre à espera que esteja lá aquele volume. Se tu não lhe dás fibra, o que é que tu lhe vais dar? Os alimentos que sempre deste. Porque na verdade tu não aprendeste a comer da forma certa, aprendeste apenas a tomar um comprimido, uma saqueta, o que seja, nem sei como é que costumam ser esse tipo de suplementos. Ok? Então, mais importante do que cortar nos alimentos, tu deves te preocupar em introduzir
ou reajustar, ou incluir mais, ou priorizar certo tipo de alimentos, como a fruta, os hortícolas, cereais integrais que vão ter mais fibra, ok? A não ser que haja alguma condição de saúde, que tenhamos de ter aqui algum cuidado com algum alimento. Mas, no geral, para uma pessoa saudável, tu precisas de comer mais estes alimentos para, até com mais quantidade, mas com menos calorias, sentiste tão ou mais saciada. Acho que foi assim uma boa explicação. Porque são alimentos com menos calorias, mas que dão muita saciedade. Então, vais ganhar aqui em termos de volume que tu podes comer, não é? Por exemplo, comparares, sei lá, comer uns brócolos e comer pizza. Uma fatia de pizza, se calhar, equivale, sei lá, mas a uns quilos. Agora estou a pensar, imaginando que uma fatia de pizza tem, sei lá, 200 calorias, dependendo, claro, da fatia, do tamanho da fatia, mas dava para comer muitos brócolos. Ou seja, não ias conseguir comer aqueles brócolos todos. Entendes? Aqui como a quantidade e o volume alimentar e as fibras também interessam. Não é só comer, é como se come e o que se come e como se combina os alimentos. E há muitas estratégias para te ajudar a emagrecer, sim, mas sem passares fome. Ai, Mariana, detesto brócolos. Ok, quem diz brócolos diz outro vegetal qualquer. Boa. Terceiro passinho. Água. Aí, a Mariana, outra vez a água. Pois, se a água não fosse assim tão importante, eu não voltava a falar dela. Ok? Então, a água, acima de tudo, é um inibidor natural do apetite. Por isso, tu precisas de beber água para não andar sempre cheia de fome. Porque muitas vezes nós confundimos a fome com a sede. Na verdade, nós temos sede, mas achamos que temos fome e basta beber mais água para andares mais equilibrada. Ok? Já para não falar do bem-estar que é para a tua saúde, para os teus rins, para a tua pele, enfim. Mas tu precisas de beber água, tu precisas de chegar ao fim do dia com a tua urina clarinha e sem cheiro. Tu precisas de cuidar de ti. Não precisas de andar com um garrafão de 5 litros atrás, não é isso, mas precisas de beber água e de dar prioridade à água. Muitas vezes as pessoas só começam a beber mais água quando têm um problema de saúde. E a verdade é que se tu tiveres este hábito, há muitos problemas de saúde que nunca chegam a acontecer. Não esperes ter problemas para depois agir. Porque depois pode ser tarde. Depois podes ter que sofrer um bocadinho. Não é? Por exemplo, estou-me a lembrar aqui na pedra no rim. Não é? Eu, felizmente nunca tive, mas dizem que as dores podem ser piores do que ter um filho. Por isso, pá. E muitas vezes a pedra no rim tem a ver com falta de água. Porque tu não limpas o teu rim, vai-se formando lá detritos, por assim dizer, compostos, que não saem, ficam lá e começam, entre aspas, a entupir. E quando vão lá para um canalzinho, vão provocar dor. Dor, mas mesmo dor. E não há nada pior do que depois sabermos que tivemos um determinado problema de saúde porque não nos cuidamos. E pensamos, se calhar cuido tão bem do meu carro, dos meus filhos, do meu marido, do meu trabalho e de mim. Quem é que cuida de mim? A verdade é que só tu podes cuidar de ti. Tu já não és uma criança. Tu já não és um bebê. Não esperes que alguém venha cuidar de ti. Não esperes que alguém venha poder fazer por ti aquilo que só tu podes fazer. Tu até podes ter pessoas à tua volta a incentivarem-te e a dizer, olha, devias fazer isto, devias fazer aquilo, mas a verdade é, se tu não fizeres, não valeu de nada. É como este podcast. Se tu estiveres aqui a ouvir, exato, até faz sentido, é verdade, mas depois
não fizeres nada. Vale sempre de alguma coisa, porque eu sei que pode não ser agora, mas no momento certo e alguma coisa vai ficar, tenho a certeza, e no momento certo tu vais começar a mudar certas coisas na tua vida. Porque isso também me acontece, atenção. Às vezes dizem-me, olha, era melhor fazer isto desta forma. Só que às vezes naquele momento não me faz muito sentido, ou aquilo não é uma prioridade, e depois mais tarde assim, epá, realmente estou-me a lembrar de uma coisa que não tem nada a ver, mas que me farto de rir sempre que isto acontece, que é, eu lembro-me de ser miúda e eu detestava fazer a cama, tipo, detestava. Mas a minha mãe chateava-me imenso e chateava-me mesmo quando ela ia ao quarto e a cama não estava feita e eu, pronto. E muitas vezes ela depois apercebia-se que a cama não tinha ficado bem feita, mas ela dizia, pronto, é assim, tudo bem, está feita. Ela ensinou-me a fazer a cama bem feita, quando ela via que não estava tão bem feita, sempre, olha, isso podia estar mais bem feito, mas deixava estar. E lembro-me muitas vezes ela dizer, Mariana, não há nada melhor que deitar numa cama com os lençóis bem esticadinhos, com a cama bem feita, E eu, está bem, está bem, está bem. Hoje em dia eu não consigo deitar numa cama que não esteja bem feita, os lençóis bem esticadinhos, bem arrumada, não é? Claro que também por influência da minha mãe, se calhar há pessoas com a minha idade que ainda não ligam nada à cama, mas eu gosto muito de ter o prazer de me deitar e de me sentir confortável, de sentir que estou ali numa cama bem feitinha, bem arrumadinha e que eu mereço ter ali uma cama bem ajeitada para dormir. Ok? Então isto para te dizer que muitas vezes há coisas que ficam, não é? Nós plantamos, eu planto e muitas vezes só começa a dar os frutos mais tarde e está tudo bem. Mas é importante que tu saibas que há coisas que se tu plantares tarde demais, se tu plantares ou se tu plantares tarde demais, podem trazer aqui grandes questões à tua saúde. E isso é o bem mais importante, é a tua saúde. E isto para falar da água, porque a água também nos traz muita saúde, e muito foco, e muita concentração, e muita energia também. Energia no sentido de sentirmos produtivas e de conseguirmos estar com mais clareza, não energia de nos dar nutrientes, porque a água não nos dá nutrientes, não tem calorias, ok? Tem minerais, mas não tem calorias. Boa? Prometes que não te vais esquecer da água ou vais começar a pensar nela com mais carinho por ti, para ti. Ai, Mariana, a minha filha não bebe água nenhuma. Olha, a melhor forma que tu podes ajudar a tua filha é ser o exemplo. Bebe água. Começa a beber mais água. Começa a ser esse exemplo. Palavras levas o vento, mas o exemplo. Compra assim uma garrafa gira e ela assim, ai, também quero uma igual. Ela vai adorar. Aqui uma dica extra. Boa? E leva a vida com mais leveza, com mais simplicidade, com mais praticidade. É aquilo que eu quero para ti. Não estou aqui para complicar. Eu estou aqui só para ser uma lufada de ar fresco e para te ajudar. Até rimei. Boa. Depois, quarto passo. Como emagrecer sem passar fome. Não enganes o teu corpo. O quê, Mariana? Como assim? Vou-te dar um exemplo de uma coisa que muita gente consome, que é muito falada, que nos planos de emagrecimento muita gente recomenda, que é a gelatina sem açúcar. Pois é, mas deixa-me dizer-te que a gelatina sem açúcar é um engano ao teu corpo. E é um engano porquê? Porque se eu tenho fome, eu preciso de nutrientes. Eu preciso de energia e não é um copinho com 8 ou 10 calorias que não tem nada, que só tem água com os pós, com os adoçantes e com gelatina e com mais umas porcarias, que é mesmo assim, desculpa-me o termo, não é aquilo que te vai nutrir.
Ah, mas sacia. Sacia durante quanto tempo? Pois, pouco. Sobretudo se consumir só a gelatina. Ah, mas eu fiz uma dieta, comia 1 litro de gelatina por dia. Pois, e foi eficaz? Ah, naquele tempo sim, mas depois enjoei. E depois chegava a alturas em que eu já nem podia ver aquilo. E depois, em vez de comer 1 litro de gelatina, comia 1 litro de termossos. Estou a inventar. Entendes? É a mesma coisa que o teu carro dizer que lhe falta combustível ou eletricidade e tu dás-lhe água e ele vai-te mandar passear. É igual. Porque é que tu respeitas mais o teu carro do que a ti própria? Do que aquilo que tu precisas. Então, mas isso significa que eu nunca mais vou poder comer gelatina? Não, não é isso. Significa que há alimentos bem mais, ou produtos alimentares bem mais interessantes, porque a gelatina não é um alimento. Nós não encontramos gelatina assim, os potinhos na natureza. Ok? Há alimentos e produtos alimentares também bem mais interessantes que a gelatina e que te vão manter saciada durante muito mais tempo e que são muito mais agradáveis. Passa a expressão. Agora, se tu gostas muito de gelatina, quando está assim muito calor, comer assim uma coisa fresca, tudo bem, mas não faças disso o teu dia a dia. Não faças disso um lanche. Eu prefiro que tu até uses a gelatina para misturar com um iogurte e fazer tipo um pudim, ou para usar como uma sobremesa, cortada aos cubos com fruta. Prefiro muito mais que faças isso e de forma esporádica do que uses a gelatina no teu dia a dia. Aliás, se já me acompanhas nas redes sociais, eu falo muitas vezes sobre a gelatina, do interesse ou do desinteresse nutricional que ela tem, da pobreza nutricional que ela tem. Já para não falar da carrada de aditivos alimentares que ela tem. Mas que, na verdade, aquilo não acrescenta nada ao teu corpo nem à tua saúde. Por isso, se tu queres emagrecer sem passar fome, não enganes o teu corpo. Porque se andares sempre a comer gelatina, tu também vais andar sempre com fome. Se calhar de hora a hora tens fome, porque não deste a coisa certa. Enganaste o teu corpo. Deste-lhe gelatina, ele pensava que era comida, afinal não era. E então ele, passado um bocadinho, está-te a dizer outra vez, então como é que é? Não me dás o lanche? Mas eu já lanchei, pois. Só que tu enganaste-o, não lhe deste lanche. Deste-lhe uma água assim, com uma cor e com uma textura diferente. Entendes? Como tu não podes enganar o teu corpo, ou não deves enganar o teu corpo, senão depois tu pagas a fatura. Tu colhes a consequência da tua escolha. E atenção, provavelmente nunca ninguém te explicou isto sobre a gelatina. E agora ficaste a pensar. E atenção, eu gosto muito de explicar as coisas como elas são e porquê que elas são assim, no meu ponto de vista. Claro, técnico, mas também como pessoa. E tu podes me dizer, olha Mariana, mas eu tenho a doença tal e a gelatina vai... Ok, eu digo, daquilo que eu não sei eu não falo, ou pelo menos não dou opinião, posso ir investigar e depois direi, mas atenção, estou a falar no geral, a gelatina não interessa a ninguém. Quinto e último passo para tu emagreceres sem passar fome. Tem a ver com criares um estilo de vida saudável. Como assim? O que é que o estilo de vida saudável tem a ver com emagrecer sem passar fome? Tem a ver tudo, porque quando tu és mais ativa, movimentas mais o teu corpo, colocas o exercício físico como uma prioridade na tua vida, quando tu descansas melhor, quando tu tens momentos para ti, quando tu tens momentos para rir, para estar com pessoas que tu gostas, para apanhar sol, para ir ver o mar, o que seja. A verdade é que pessoas que se cuidam mais, que têm um estilo de vida mais saudável, são pessoas também que se sentem mais bem dispostas, que se sentem melhor com a vida, que se sentem mais alegres. E é verdade, e isso está provado, que as pessoas que se sentem melhores com elas mesmas e que fazem mais exercício
têm aqui as hormonas do apetite também mais equilibradas, ok? Porquê? Porque muitas vezes é o estarmos tristes, estarmos deprimidas, é que fazem com que eu tenha muita fome ou ausência de fome, atenção. E então, se tu te focares em ti, em cuidares de ti, em teres um estilo de vida ativo, saudável, tenho a certeza que as tuas hormonas da saciedade, ou seja, da fome e da saciedade, vão estar muito mais equilibrados. Ou seja, tu vais sentir fome quando é suposto sentir fome, tu vais te sentir saciada quando é suposto já estás saciada. E acima de tudo, o facto de tu estares bem com a vida, de tu te sentires bem, também te vai fazer ter mais vontade de cuidar de ti, sentir-te melhor, porque sem dúvida a forma como nós nos sentimos afeta diretamente a forma como nós nos alimentamos. Quantas vezes as pessoas não dizem: tive um dia de cão, hoje eu mereço jantar uma pizza? E está tudo bem até fazer sentido comer a pizza, mas a verdade é que tu estás a usar a pizza para compensar uma coisa menos boa que tu sentiste no teu dia a dia. E se calhar se terminasse o dia e fosses descarregar a tua energia na natação, numa corrida, noutra coisa qualquer, provavelmente chegavas à hora de jantar e não tinhas necessidade de ir comer a pizza. Ou mesmo que tenhas, já não é com a mesma intensidade como se não tivesses desgastado aquela energia. Entendes o que eu quero dizer? Entendes como está tudo relacionado? Entendes como estes 5 passos não têm só a ver com comer a coisa certa, mas com bases que te garantem que tu vais estar mais saciada, como por exemplo o sono. É certo que pessoas que dormem melhor na quantidade e na qualidade certa têm também as hormonas do apetite, da fome, do apetite, da saciedade mais equilibradas, nomeadamente a leptina e a grelina. Ou seja, pessoas que dormem pouco têm sempre muito mais fome, porque o corpo está sempre a dizer: come, 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 precisas de energia, precisas de estar ativa, precisas de não adormecer, então come. Já para não falar de retenção de líquidos, a pessoa sente-se mais lenta, mais inchada, mais pesada, enfim. Então, promoveres um estilo de vida saudável vai sim ajudar-te a emagrecer sem passar fome. Porquê? Porque tu até podes fazer tudo direitinho, mas se o teu corpo não está em equilíbrio, se tu não lhe dás o descanso suficiente, tu vais comer e vais continuar com fome. E a única coisa que faria diferença era se tu focasses no teu sono. Ou seja, se tu dormisses bem, não é? Imagina, se eu não dormir bem, eu consigo ter uma alimentação tranquila, consigo comer e parar de comer e sentir-me bem, não ficar com fome, nem ficar cheia, eu consigo ter energia para treinar todas as manhãs porque eu me foco muito no meu descanso. Quando tenho clientes meus assim, não sei como é que tu consegues, eu assim, enquanto não te focares no teu descanso, tu não vais conseguir. E atenção, há fases com filhos, outro tipo de situações, muitas vezes o sono fica ali um bocadinho condicionado, mas a verdade é, foca-te naquilo que tu controlas. Tu não controlas os números de vezes que os teus filhos te vão acordar durante a noite, mas tu controlas a hora a que vais dormir e a hora a que vais acordar à partida, não é? Agora, às vezes dizem: mas o problema é os meus filhos, mas depois vais a ver, tu deitas-te à meia-noite e acordas às 6 e querias dormir 7 horas. Nem que os teus filhos dormissem a noite toda, tu nunca ias dormir 7 horas. Entendes? E é muito mais fácil nós pormos a culpa, a responsabilidade nos outros, no trabalho, nos filhos, etc, etc, do que assumirmos nós a responsabilidade e pensar: ok, o que é que eu controlo? O que é que eu posso fazer para garantir que consigo descansar? E há coisas que tu podes fazer. Tal como o exercício. O exercício também está provado que pessoas que se exercitam mais também ativam quase ali o clique de um estilo de vida saudável. Se eu treinei, agora vou ter também de comer bem, não é? Vou cuidar do meu corpo, não vou estragar tudo aquilo que eu fiz no meu treino. Ou seja, e o contrário também acontece, que é, agora não treino, agora só como umas neiras, só faço porcarias, etc, etc. Ou seja, desligamos o chip de ser saudável, da identidade de ser saudável. Entendes? Então é importante que tu percebas que pequenos hábitos no teu dia-a-dia vão potenciar muito a forma como tu te alimentas e como tu te sentes ao longo do dia.
e tu sentiste saciada, sentiste nutrida, sentiste satisfeita, também depende se bebes água, também depende do sono que tu fazes, também depende se tu te movimentas, também depende das escolhas que tu fazes, dos alimentos que tu escolhes, se ouves ou não o teu corpo, ok? Mas lá está, não te adianta de nada ouvires o teu corpo se tu não estás a dormir o suficiente. Se não estás a dormir o suficiente, o teu corpo vai dizer: tenho fome, tenho fome, tenho fome. E a verdade é, não é o corpo que está errado, não é a fome que está errada, é o que é que está a causar esta fome. E também pode não ter a ver com o sono, ter a ver com alguma desregulação, por exemplo, da tiroide. Ando muito mais cansada, ando com mais apetite, ando assim, ando assado. Ok, olha, estou aqui com uma alteração. Ok, vamos perceber a causa, vamos corrigir a causa. Ao corrigir a causa, o sintoma, à partida, vai desaparecer. Ok? Porque nada adianta ouvires o teu corpo se tu não vais à causa da questão. E por isso é que isto tem que ser visto e avaliado como um todo. E são pontos muito importantes, mas que todos eles se unem. E que todos eles têm que ser avaliados e todos eles têm que ser tidos em conta para criar a tua melhor rotina e o teu melhor estilo de vida que te permita sim atingir os teus objetivos, mas de uma forma em equilíbrio, de uma forma alegre, de uma forma leve, de uma forma saciante, ok? Eu quero que tu estejas bem, quero que estejas saciada. Boa? Fez sentido para ti? Já entendeste que emagrecer vai muito, mas mesmo muito além da tua alimentação? Que o sono, a água, o exercício, ouvires o teu corpo, conheceres-te, também é muito importante e por isso é que fazer só uma dieta ou pegares num plano alimentar não resulta. Nós temos que ir ver, avaliar, ir investigar, ir à procura aqui de pequenos pontos cegos, de pequenos detalhes, de pequenos pormenores que vão fazer toda a diferença. Toda a diferença. E eu estou aqui para te mostrar, para te abrir a consciência e fazer-te pensar sobre ti e fazer-te decidir cuidar de ti de uma vez por todas, sem mais dietas, sem tentares só corrigir o sintoma, que é tenho muita fome e não estou com muito peso, ok, mas de onde é que vem essa fome, de onde é que vem esse peso, o que é que precisa de ser corrigido, será que é só a tua alimentação que precisa de ser corrigida? Entendes? É preciso ir ver aqui ao detalhe muitos pontos e ajustar aqui muitas coisas com calma, pequenos passos de cada vez. Não vale a pena tentares mudar tudo de uma vez, porque isso não vai resultar. Quando nós temos que fazer muita coisa, acabamos por não fazer nada. Aliás, eu tenho também um episódio aqui do podcast só sobre hábitos, ok? E penso que até é o que se chama Como me tornei consistente no exercício físico, que eu falo muito sobre hábitos e até baseio muito no livro Hábitos Atómicos, que faz todo sentido e que nos explica como é que nós devemos criar hábitos, pequenos passos de cada vez, tornar o hábito cada vez mais fácil, mais visível, ok? Por isso, se ainda não viste, vai lá ver. E fazendo assim um resumo, que acho que já me alonguei, acho que já ultrapassei o tempo, não faz mal. Como é que tu vais conseguir emagrecer sem passar fome? Ouvindo e conhecendo o teu corpo, não esquecer dos alimentos ricos em fibra, não esquecer a água, não enganares o teu corpo, por exemplo, com gelatina 0% de açúcar e focar-te no teu estilo de vida. Ok? Eu tenho a certeza que se tu começares a olhar para estes 5 pontos, sim, tu vais emagrecer sem passar fome e sim, tu vais emagrecer sem voltar a engordar. Porque lembra-te que o episódio de hoje tem como título passar fome só te vai fazer engordar, para além de também só te vai fazer perder saúde. Ok? Porque ninguém aguenta estar muito tempo em sacrifício e a passar fome. Por isso, eu espero que tu tenhas gostado muito deste episódio. Deixa aqui o teu comentário, diz-me o que é que fez mais sentido para ti.
E já sabes, se me estás a ver no YouTube, relembro, subscreve o canal, ativa o sininho para seres notificada sempre que sair um vídeo novo. Se gostaste deste episódio, partilha com alguém que está mesmo a precisar de ouvir este episódio ou de ver este episódio. E quanto a ti, já sabes quando é que nós nos vemos? No próximo episódio. Pois é, espero por ti no próximo episódio. Tá bem, meu amor? Então vá. Um grande beijinho. Muito obrigada por estares aí comigo desse lado e vemo-nos no próximo episódio. Um beijinho e até já. Mua!